Vamos falar de política também. A Thaisa Barcelos está na Câmara de Vereadores, que essa semana instaurou uma comissão processante contra um integrante, vereador Eduardo Borgo. Bem-vinda de novo, Thaisa. Obrigada, Rodrigo. E essa comissão processante foi instaurada ontem por 12 votos a 5 aqui no plenário da Câmara, após uma votação. E é essa comissão agora, que tem cerca de 90 dias para concluir os trabalhos, que vai analisar se houve quebra de decoro parlamentar ou não nas atitudes do vereador Eduardo Borgo, quando no dia 6 de março fez diversas declarações, incluindo algumas aí de baixo calão. Essa instauração ela aconteceu após a solicitação de uma munícipe, e é importante lembrar que qualquer munícipe que seja residente e eleitor numa cidade pode fazer a solicitação de instauração de uma comissão processante, e foi protocolada a solicitação nesse caso na semana passada pela advogada Mariana Fraga Zilwicker. Ela alegou aí nessa solicitação que Borgo teria cometido atos contra o decoro parlamentar na sessão do dia 6 de março, ao proferir certas palavras ao público presente na galeria do plenário. E aí ontem teve essa votação, vocês estão vendo as imagens aí, votaram a favor dessa comissão processante contra o vereador Eduardo Borgo os vereadores Sandro Bussola, do MDB, André Maldonado, do PP, Beto Móveis, do Republicanos, Arnaldinho Ribeiro, do Avante, Dário Dudário, do PSD, José Roberto Segala, do União Brasil, Mané Lozila, do MDB, Marcelo Afonso, do PSD, Miltinho Sardim, do PSD, Natalino da Pousada, do PDT e Pastor Bira, do Podemos. E foram contrários à abertura dessa comissão processante os parlamentares Estela Almagro, do PT, Cabo Elinho, do PL, Júlio César, do PP, Márcio Teixeira, do PL, e o suplente de Borgo, Richard Alberto Serrano, do Partido Novo. Agora, a comissão já foi instaurada por maioria, portanto, e faz parte dessa comissão, após um sorteio, esses vereadores que aparecem nas imagens, que hoje, inclusive, fizeram a primeira reunião dessa comissão processante, Rodrigo. Marcelo Afonso, do PSD, compõe essa comissão, Júlio César, do PP, e Estela Almagro, do PT. Hoje pela manhã já teve essa primeira reunião da comissão para estabelecer quais são os procedimentos, os ritos desses 90 dias de trabalho, até 90 dias de trabalho, que pode ter um prazo menor também, e quais são os prazos dessa comissão. O que ficou decidido na manhã de hoje, aqui no plenário da Câmara, é que agora essa comissão tem até 5 dias para notificar o vereador Eduardo Borgo e solicitar a defesa dele. E a partir do momento em que ele é notificado, ele tem 10 dias para encaminhar essa defesa prévia por escrito, indicar as provas e até 10 testemunhas de defesa que podem ser ouvidas pela comissão. Portanto, a próxima reunião desse colegiado, dessa comissão processante, está agendada após acontecer essa etapa de notificação e também de apresentação da defesa do vereador Eduardo Borgo. O prazo para a conclusão dos trabalhos, novamente, é de até 90 dias corridos. Lembrando para todos que nos acompanham que uma comissão processante pode levar à cassação do mandato de um político, e no caso do vereador Eduardo Borgo. Bom, a nossa produção entrou em contato com ele e ele disse o seguinte, que está tranquilo com esse processo e que trabalha pela defesa. Ele alegou que o ato foi uma retorção imediata a, segundo ele, uma agressão verbal que teria sofrido durante a sessão. O parlamentar, que chegou a se retratar na tribuna, na sessão de ontem, enfatizou também para a nossa produção a certeza de que a atitude não configura quebra de decoro.
Essas são as principais informações a respeito dessa comissão processante que foi aberta ontem por 12 votos a 5, Rodrigo. Mas a gente aproveita também para trazer que existe um outro pedido de comissão processante que foi protocolado também aqui na Câmara de Vereadores nesta terça-feira contra o presidente do Legislativo, o vereador Marquinhos Souza, do MDB. E essa denúncia diz que no mesmo dia 6 também, dia em que teve uma votação acalorada aqui na Câmara, que deu o título de bauruense ao ex-presidente da República, Jair Bolsonaro. Nessa ocasião também, agora, esse outro pedido de CP contra o vereador Marquinhos Souza diz que ele foi omisso ao não manter a ordem no plenário no dia 6 também. Então, esse pedido de comissão processante contra o vereador Marquinhos Souza vai ser analisado na próxima sessão, nesta segunda-feira, a próxima aqui na Câmara, e a gente vai acompanhando todos os desdobramentos aqui no plenário. Vocês estão vendo que nesse momento está vazio, então por hora já acabaram os trabalhos por aqui, só retornando, portanto, nesta segunda-feira, que deve ser um dia, mais uma vez também, Rodrigo, de muitas discussões acaloradas. Volto com você. A Câmara em torno dessa comissão processante e da votação de se abre ou não uma outra, agora contra o presidente Marcos Souza. A Câmara ela está diretamente ligada a um caso que nós recorremos ao Alexandre Colim, caso investigado pela Polícia Federal, um hacker contratado, né, para bisbilhotar o vereador Estela Almagro e o jornalista que integra a TV Câmara, a Rádio Câmara, que essa semana que passou completou mais um aniversário. Um abraço para todo mundo da Rádio Câmara. Alexandre Colim, a polícia indiciou o cunhado da prefeita e o tal do hacker? Foi exatamente isso, Rodrigo, o entendimento da Polícia Federal, a Delegacia de Crimes Cibernéticos da Polícia Federal. Essa delegacia fica em São Paulo, capital. Do ponto de vista político, aquilo que tramitou pela Câmara Municipal de Bauru, isso não deu em nada. Acabou sendo, essa comissão de inquérito, na realidade, ela acabou não avançando, repito, isso no âmbito do Legislativo bauruense. No âmbito da Polícia Civil, e já já a gente explica, a Polícia Civil ainda precisa dar uma resposta. Já já, repito, eu explico. Mas tem essa questão, Rodrigo, envolvendo especialmente a Delegacia de Crimes Cibernéticos da Polícia Federal, que fica em São Paulo, capital. E para o delegado, Rodrigo, há provas muito consistentes de autoria e de materialidade. Tanto que as provas foram verificadas e colhidas e produzidas nessa fase, nesse inquérito policial que foi encerrado agora no mês passado. Mensagens foram verificados também recibos de pagamento. E para a Polícia Federal, Rodrigo, ficou muito claro. Valmir Vitorelli Braga, que é esse que está à direita do vídeo, contratou o hacker /Araponga, Patrick Brito, que nesse momento está em Belgrado, que é a capital da Sérvia, ou seja, está lá no leste europeu, continua por lá o Patrick Brito. E aí, em decorrência desse contato que foi feito entre ambos, o Patrick Brito acabou de maneira fraudulenta, acabou fazendo ali o serviço de espionagem contra o jornalista Nelson Itaberá, que também é editor do site Contraponto.digital, e entrou, acabou adulterando ali as redes sociais, derrubando, para ser preciso, ou esse é o termo correto, derrubando as redes sociais da vereadora Estela Almagro. E aí, Rodrigo, o caso acabou sendo encaminhado no primeiro momento para o GAECO. E aí o GAECO entendeu que, como o Patrick Brito está nesse momento na Sérvia, tratava-se de um crime federal e que deveria ser encaminhado para a Polícia Federal e que agora tem o seu desfecho a partir desse inquérito policial que foi finalizado. Agora o trâmite é o seguinte, Rodrigo, a Polícia Federal encaminha esse inquérito para o Ministério Público Federal e a regra é a mesma. O Ministério Público Federal é eventualmente o titular da ação penal e aí o Ministério Público tem 3 caminhos. Ou ele pede novas investigações, ou ele arquiva, ou oferece a denúncia para a Justiça Federal, o que deve acontecer na prática. E aí, evidentemente, a gente deve ter todo o andamento do caso na esfera federal. Em relação, Rodrigo, àquilo que eu disse ainda há pouco, da Polícia Civil, existe uma investigação na Corregedoria da Polícia Civil, lá de Araçatuba. E por que isso está acontecendo? Porque, pelo que consta nesse mesmo inquérito policial, que, repito, começou com a Polícia Civil, depois foi encaminhado para o GAECO e do GAECO para a Justiça Federal. Nessas provas, ficaram evidentes as seguintes situações, que em 2021, em julho de 2021, um policial civil daquela cidade, Araçatuba, que é meio-irmão de Valmir Vitorelli Braga, ele teria utilizado o terminal, que é utilizado normalmente
né, por ele. Ele é um policial civil, trabalha na sede da DEIC lá de Araçatuba, e ele teria usado, né, o meio-irmão do Valmir Vitorelli Braga, ele teria utilizado o sistema Detecta para fazer pesquisas a partir do CPF para espionar a vida do jornalista Nelson Itaberá. Isso está em andamento, a Polícia Civil ainda não concluiu esse caso, mas esse inquérito, repito, segue sendo investigado, ou segue tramitando pela Corregedoria da Polícia Civil de Araçatuba. Falta a Polícia Civil dar essa resposta, Rodrigo, até porque um equipamento que é público, que é da DEIC de Araçatuba, teria sido usado para espionar a vida de um jornalista. A Polícia Civil ainda não concluiu esse caso, mas isso deve acontecer. Já no âmbito federal, a situação é rigorosamente essa, Rodrigo. Tanto o Valmir Vitorelli Braga como o Patrick Brito, ambos estão indiciados pela arapongagem contra o jornalista e contra a vereadora, Rodrigo. Pode dar em que um caso como esse, da cadeia, chegou a ser preso, mas se pirulitou o hacker e ele tinha outros envolvimentos com invasões de sistemas, outras questões também envolvendo política. Vai dar em que isso aí? Pode ter implicações políticas, pela filiação para família, questão de ser cunhado da prefeita de Bauru. Não, mas ela, isso, e ele também, integrante de um partido político. Isso pode não dar em nada. Pode. Mas e se, aí fica difícil. Vai dar cadeia? Não vai. Ressarcimento, houve prejuízos, de que forma as vítimas podem ser? Questões bem explicadas, tanto da comissão processante, contra o vereador Eduardo Bogo, e bem explicadinho também pelo Alexandre Colinho, passo a passo, o histórico desse caso. Não só a Polícia Federal, mas também a Polícia Civil investiga.